Vamos fazer a segunda parte do estudo do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. E agora nós estamos na parte das instruções dos Espíritos. E o primeiro Espírito que nós vamos estudar e que vai trazer uma mensagem para nós é o Fénelon, que nós vamos apontar, como sempre fazemos, os principais pontos dessa mensagem. E ele fala o seguinte: amai-vos uns aos outros, e sobretudo os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo, e sereis felizes. Olha que interessante. Ele fala que quando nós amamos aqueles que nos causam indiferença, ódio ou desprezo, a consequência é que somos felizes. Por quê? Porque nós estamos cumprindo a lei de Deus que Jesus trouxe para nós, amando os inimigos. E o Fénelon continua: o Cristo, vosso modelo, deu-vos exemplo desse devotamento. Se nós observarmos a vida de Jesus, em vários momentos ele praticou, o amor aos inimigos. E ele continua: penoso é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Porém, é este sacrifício que os torna superior a eles. E concluí dizendo: não esqueçais, queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura, e o ódio a distancia dele, distancia a criatura de Deus. Na mensagem seguinte, é o Espírito Adolfo que vai falar para nós. Olha que interessante que ele diz resumidamente: expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida, o que é um crime aos olhos de Deus. Então, quando nós nos propomos nos vingar da injúria, nós estamos fugindo da provação de aceitar aquela injúria, de acordo com o que Jesus nos ensinou, e assim estamos cometendo um crime, aos olhos de Deus. Só é grande aquele que pouco caso faz das asperezas da vida e não se desvia do caminho reto, não se importa com os espinhos. E ele conclui: enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vertida pelas mãos dos homens, o reino de Deus ainda não estará implantado aí. Próxima mensagem é a vez de Santo Agostinho, que vai falar sobre o duelo. Ele diz o seguinte: o duelo pode ser prova de coragem física, mas também é uma prova de covardia moral, como o suicídio. E ele fala: o suicida não tem coragem de enfrentar as dificuldades da vida. O duelista não tem a coragem de suportar as ofensas. Ele pede para nós refletirmos o seguinte: onde está a grandeza de alma daquele que, a menor injúria, entende que só com duelo pode lavar a sua honra? Onde está a grandeza de alma dessa pessoa? Olha o exemplo de Jesus mais uma vez. O Cristo foi ferido com espinhos e lanças, pregado na cruz e ouviu zombarias, em meio de uma agonia atroz. E o seu último brado foi uma súplica em favor dos seus algozes. E aí ele nos orienta: ao golpe do ódio, respondei com perdão. Sereis tratados de covardes pelos outros, que não entenderão a grandeza do seu ato de perdoar. Mas importa que as vossas mãos não sejam cúmplices de um assassínio autorizado por uma honra que não passa de orgulho e amor próprio. Ou seja, os outros vão nos achar covardes. Mas o importante é que nós não sejamos assassinos, mesmo que esse assassinato, através do duelo, seja autorizado por por uma falsa honra, que no fundo, é apenas o orgulho e o amor próprio se manifestando. Agora é o Espírito Protetor que vai falar para nós, também sobre o duelo. Para o duelista destro, o duelo é assassínio pela certeza da vitória. Ou seja, aquele que vai para o duelo e tem certeza que ele vai vencer, porque ele é muito habilidoso,
o duelo é um assassinato, porque ele já tem a certeza da vitória, então ele sabe lá, está indo para matar. Porém, para o adversário que sucumbirá por sua fraqueza e inabilidade, é um suicídio, com a fria reflexão. Porque ele vai para o duelo sabendo inábil, sabendo fraco, então a tendência dele morrer é grande. Então, essa morte em consequência do duelo é uma espécie de suicídio. E ele fala, o espírito protetor: ó, estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade, pelo amor ao próximo e pela humildade? Agora um espírito que se apresenta como Francisco Xavier vai falar para nós, também sobre o duelo. Que juízo farão de mim se eu recusar a reparação pelo duelo? Ou seja, o que os outros vão pensar de mim? Os loucos, os homens atrasados, vos censurarão, mas os que se acham esclarecidos intelectual e moralmente dirão que procedeis com a verdadeira sabedoria. Antes do momento decisivo, inquiris de vós mesmo se procedeis como cristãos. Ou seja, não nos importemos com as palavras dos outros, porque os loucos e os atrasados nos censurarão. Os esclarecidos perceberão que nós estamos com a verdadeira sabedoria. E isso é que é importante, observarmos em nós mesmos, na hora que formos defrontados com a oportunidade da vingança ou do duelo, se nós, assim agindo, estamos procedendo ou não como cristãos. A resposta é óbvia. Aquele que se vinga e aquele que é levado a duelar, ele não está agindo como cristão. E continua o espírito Francisco Xavier: o autor da ofensa deve uma reparação, porém mais honroso é que essa reparação venha quando o ofensor reconhecer a sua falta espontaneamente. Quando o ofensor morre, a afronta que foi feita ela não extingue, e sua morte, pelo contrário, dá retumbância maior ao fato, sendo uma triste manifestação que dará lugar a remorsos. A morte não acaba com a ofensa, que pelo contrário ganha maior destaque, e no final das contas, para aquele que venceu o duelo, que matou o ofensor, vai sobrar o quê? Cedo ou tarde, remorsos. Quando é o ofendido que morre, aí nem reparação existe. E ele conclui dizendo: quando a caridade regular a conduta humana, desaparecerão as causas das dissensões, dos duelos e das guerras, que nada mais são do que duelos entre os povos. E mais uma vez Santo Agostinho: o duelista é mais culpado do que o miserável que, para roubar, mata os que se opõem aos desígnios. Ou seja, uma pessoa que está roubando e no desespero de ser descoberto mata alguém. Segundo Santo Agostinho, ele é menos culpado que o duelista. Por quê? Porque um agiu no calor do momento. Não é que ele esteja certo, nada disso. Ele está errado, aquele que mata durante o roubo. Porém, ele está agindo na força das circunstâncias. O duelista não, porque ele está calculando cada ato da morte que ele vai praticar. E ele continua: é mais infeliz e mais culpado do que aquele que mata no momento de exasperação. Porque, como nós já dissemos, o duelista age friamente e com premeditado desígnio. E ele conclui dizendo: o duelo desaparecerá com o aumento da fé na vida futura. E para concluirmos o capítulo 12, um comentário de Kardec sobre o duelo. Os duelos se vão tornando cada vez mais raros. E o Espiritismo apagará estes últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito da caridade e da fraternidade. Concluímos assim o estudo desse capítulo. Agradecemos a todos que estiveram conosco. Até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir.